Boa noite, pessoal. Como estamos todos, né? Eu tô bem, graças a Deus. Tô com muitas boas expectativas, feliz em poder falar com vocês todos os dias e feliz sobre o tema de hoje, que é um tema, o tema de hoje não, sobre o tema da semana, que é um tema que eu amo. E o de hoje é uma coisa que eu acho de extrema importância e que sempre a gente vê sim, sem medo de errar, que é algo que fica para depois, não é inserido na rotina, ou se é feito, muitas vezes é feito de qualquer maneira, e eu estou falando do feedback, né? A gente vem falando no decorrer dos dias, né, das nossas apresentações, dos nossos conteúdos, sobre algumas questões que é base, né, pro desempenho de uma empresa, de uma equipe, né, e pro desempenho de um líder, de um gestor, né, para os bons resultados dele. A gente fala muito sobre tenha processo, faça controle de gastos, classifique gastos, trace estratégia, comunique com a sua equipe, trabalhe a comunicação, planeje, né? A gente tem falado sobre todas essas coisas, né? Dentro de todas essas coisas tem algo que é de extrema importância, que é o feedback, né? Eu crio um processo. Para este processo que eu criei para atender as necessidades da minha área, do meu setor, da minha empresa, para esse processo que eu criei, eu tenho as competências que eu tracei como necessárias, né? Que eu tracei como necessárias para montar a minha equipe, certo? Tenho essas competências. Eu monto a minha equipe ou desenvolvo as competências da minha equipe nesse quesito, né? Chego e falo para a minha equipe, para o time individualmente, eu preciso que sejam desenvolvidas tais habilidades e etc. Tenho o processo, tenho as competências, tenho a necessidade, né, do resultado que eu preciso de alcançar, certo? E tenho o planejamento estratégico, tenho a estratégia para chegar nestes resultados, certo? E aí que a gente fica com algumas questões, né? Algumas questões para tratar. E é nesse momento que entra o feedback, né? Eu tenho dentro do planejamento estratégico o acompanhamento da minha estratégia, acompanhamento dos meus números, acompanhamento do meu resultado, né? E aí eu chego a conclusões. Para que a equipe esteja de fato engajada, é necessário que a equipe saiba se o caminho que ela está adotando está correto. É necessário que a equipe saiba se ela errou, aonde que ela deve acertar, ou o indivíduo, né, a pessoa da equipe saiba, né, tanto os acertos quanto os erros, e tanto quanto o que é necessário ser desenvolvido, é importante que o indivíduo da equipe, do time, saiba. E como que o indivíduo da equipe, do time, vai saber sobre isso, né? Vai saber com o feedback, né? Então eu posso ter o feedback construtivo, que é para desenvolver a pessoa, posso ter o feedback corretivo, né? Que é para dar a correção, falar, olha, você falhou nisso, a gente precisa de melhorar nisso. E a gente pode dar o feedback positivo. Todos eles dentro de uma estratégia e dentro do propósito de alinhar expectativas e trazer melhores resultados, todos eles são de extrema importância para a equipe. Pois então, líderes e gestores, trabalhem a cultura do feedback. Não adianta eu ter um processo bem alinhado, uma estratégia bem alinhada, as competências traçadas para a equipe, se eu não trabalhar o feedback. Tá? Se eu não trouxer a equipe para mim e mostrar para a equipe onde a equipe está acertando e uhul, está acertando e vamos junto, tá errando, vamos consertar isso. Olha, depois que eu dei o feedback do que você tem que melhorar, você alavancou, você deu muito resultado, você trabalhou para desempenhar essa função e etc. É necessário que as pessoas saibam
para onde estão indo, como estão indo e se estão atendendo às expectativas dos líderes, gestores e da empresa, tá? Então hoje é um bate-papo rápido mesmo. Amanhã nós vamos ter a nossa live gigante de 1 hora com uma pessoa espetacular, né, especialista em desenvolvimento de pessoas, coach empresarial, que é a Milena, que vai trazer para nós os tipos de liderança, tá? Amanhã, inclusive, eu não vou nem lançar conteúdo sobre os tipos de liderança, tá? Vou lançar um outro tipo de conteúdo. E para saber sobre o assunto, nada melhor que um especialista. E amanhã nós estaremos com a Milena aqui para falar sobre isso. E nesse momento nós vamos aprofundar um pouco sobre a questão do feedback. Feedback é uma das ferramentas primordiais e principais no que diz respeito ao cargo de gestão e liderança, tá? Portanto, eu peço encarecidamente que no processo de vocês, que no processo traçado pelos gestores e pelos líderes, dentro pelo menos do acompanhamento estratégico, tenha um momento de feedback, tá? Eu não estou falando de fazer uma reunião com todo mundo envolvido e chamando atenção e etc. Não, feedback não consiste nisso, tá? Uma reunião onde todos estão envolvidos é reunião de alinhamento de expectativa e de escopo, tá? O feedback você vai fazer individualmente, seja ele positivo, seja ele corretivo, né? Seja ele construtivo, tá? Isso se faz com o indivíduo. O feedback ele é para uma pessoa, do time de vez, tá? Então eu gostaria muito, e Malu, eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso, tá? Eu gostaria muito que vocês colocassem no teu processo. Eu sei que o dia a dia nosso, né, de liderança, de gestão é super corrido. Eu sei que nós temos boa noite pro pessoal que está entrando, tá? Sei que nós temos milhões de afazeres, né? Mas se nós tivermos um alinhamento, né, de processo, Cleise, boa noite, um alinhamento de processo bem definido e as funções bem delegadas, bem distribuídas, nada mais justo que nós tenhamos um tempo para dar o retorno, porque o que é o feedback? É o retorno, né, para as pessoas que desempenharam uma ação que foram traçadas em conjunto. Então eu preciso que as pessoas saibam se elas estão acertando ou errando, né? Porque não adianta eu, por exemplo, ficar insatisfeita com uma tratativa, insatisfeita com um retorno e não passar isso para minha equipe. Eu não vou ter a resposta, né? Geralmente quem faz isso assume para si e responsabiliza o erro da equipe. E o erro não é só da equipe, o erro é de todo mundo, né? Porque eu estou aqui para liderar e direcionar e desenvolver. Se eu não faço isso, se eu não uso das ferramentas que me são passadas para fazer isso, eu estou errando junto com a minha equipe, né? E feedback não é só para tratar um problema específico ou algo que tem dado gargalo, né? É importante que as pessoas saibam também que elas estão acertando, que elas estão desempenhando um bom trabalho, porque isso motiva, né? Você trabalhar no escuro, sem saber para onde você vai, sem saber o que você está fazendo, sem saber se você está acertando, sem saber se você está errando. Isso te deixa desmotivada, cansada, né? Esgotada. Então é importante que vocês coloquem dentro do seu processo o processo do feedback, né? A atividade do feedback. Então hoje eu vim falar com vocês sobre isso, vim conversar com vocês, falar que amanhã nós temos uma live de 1 hora junto com a Milena, que é especialista em desenvolvimento de pessoas, que nós estamos montando material muito legal para disponibilizar para vocês, tá? Sobre essas questões de gestão, de liderança, e conto com a participação de vocês. Se não der para entrar ao vivo, que vocês assistem, né, a live, que vocês assistem que vocês leem os nossos conteúdos, que vocês assistem os vídeos que nós estamos postando. A gente tem muito cuidado em passar informações sempre coerentes, bem estruturadas, baseadas em estudos, né, para que a gente tenha muito respeito com quem está aqui e com quem está lendo ou participando das lives, em passar de fato, né,
uma informação correta e espero de verdade, né, trazer para vocês direção, tá? Muitas vezes a gente vê nesses processos que as pessoas falam, mas eu não tenho tempo, a minha equipe é enxuta, o volume é alto, muitas vezes eu estou dentro da operação. Se você precisar de substituir um vendedor, você vai substituir. Se você precisar substituir uma pessoa do faturamento, você vai substituir, né? Que entende-se que o retorno, né, imediato só que se tem a partir desses dois pontos. Mas é de extrema importância o desenvolvimento da tua equipe para que você chegue ao faturamento. É de extrema importância que você direcione a sua equipe, desenvolva a sua equipe, mesmo que não seja a equipe de produção, para que você tenha o faturamento. Para que você monte uma equipe do comercial, para que você tenha que você cresça bastante, para que você tenha a equipe do comercial, a necessidade de ter uma equipe do comercial. Então, gente, o feedback não é tempo perdido, é desenvolvimento de pessoas. E empresa hoje em dia que não pensa em desenvolvimento de pessoa está para trás. E é fato. Então, quando a gente começa a trabalhar com pessoas, com equipe, com gestão, etc., a primeira coisa que a gente tem que pensar boa noite, pessoal que está entrando. Entre as minhas funções, entre as minhas atividades, dentro da minha rotina, eu preciso incluir o retorno para a minha equipe. Eu preciso incluir uma rotina, um momento em que eu fale com a minha equipe, em que eu mostre para a minha equipe onde a minha equipe está acertando, onde a minha equipe está errando, onde o indivíduo da minha equipe está acertando, onde o indivíduo da minha equipe está errando, e no que o indivíduo da minha equipe precisa desenvolver. Às vezes nós temos uma pessoa que atende 100% do que é pedido, entendeu? Mas a gente vê potencial naquela pessoa, é onde a gente vai fazer o feedback construtivo, onde a gente vai mostrar para aquela pessoa, você não me deixa desejar, você atende as necessidades dentro das estratégias traçadas, mas eu vejo que você pode crescer, eu vejo que você pode adquirir novos conhecimentos, e nortear a pessoa para isso, e direcionar a pessoa para isso. A Milena, que eu falei mal agora, gente, no ao vivo, acabou de entrar aqui, e com certeza ela está esperando todos vocês que são assíduos aqui nas lives, amanhã, às 20 horas. Ela que vai falar amanhã, 100%, juro por Deus que eu vou deixar ela falar. E aí, você tem que ter essa consciência. Que as pessoas precisam ser norteadas, que as pessoas precisam saber se estão acertando, se estão errando e se podem melhorar, tá? E não é uma relação que eu presto um serviço como dentro da operação e depois chego para o meu gerente fazendo um pós-venda falando, oi, você gostou do que eu fiz? Não, isso não tem que partir de mim, que sou da operação. Isso não tem que partir de mim, que faço parte da equipe, que fui delegada. Isso tem que partir de você que gerencia, que lidera aquela equipe. E é de extrema importância essa ferramenta. Eu garanto para vocês que quando vocês começarem a colocar no processo de vocês esse retorno para a sua equipe, e esse alinhamento com a sua equipe, veja bem, gente, é toda uma estrutura. Eu crio um processo, eu alinho uma estratégia, eu traço as competências e passo isso para minha equipe. Eu preciso disso. Depois que eu falo sobre isso, eu vou trazer para minha equipe o seguinte, no meu acompanhamento eu vou falar, eu precisei disso, você me atendeu nisso, eu acho que você pode melhorar naquilo. E aí, cada vez mais você vai ter uma equipe dando resposta e se sentindo respeitada por você, né? No sentido de que você não deixou Deus dará a questão, né? E aí, consequentemente, se você não tem uma cultura de feedback, na hora que der um problema, você vai ter que atuar. E aí passa a sensação, ou passa a sensação não, né? Fica nítido que só se tem o feedback negativo e só se tem uma atitude da liderança a partir do momento que tem que resolver um problema, e fica chato, e fica desgastante, e fica injusto. Porque eu tenho certeza que as pessoas engajam para acertar, né? E nem sempre a gente acerta, e a gente precisa de saber disso,
tá? Então, por isso que eu falo que dentro da rotina de um líder, independente do tempo, do volume, de quantas coisas tem para fazer, é de extrema importância o alinhamento, o processo, a estratégia e o retorno do que foi alinhado, tá? Feedback meu filho, eu sou o que eu não fui de CDF chata na escola, eu sou insuportável no trabalho, insuportável. Se eu corri atrás, meu filho, você vai ter que ter um tempo para me falar onde eu acertei, onde eu errei, se eu só errei, o que eu preciso desenvolver. Eu sou dessas. Mas eu acho que isso tem que vir do líder, né? Mas se não vem do líder, eu vou atrás, né? Mas isso não é obrigação da operação, isso é obrigação do líder. Então, eu quero deixar esse recado para vocês, né? E quero pedir que vocês tiverem alguma sugestão, algum tema, alguma dúvida, alguma dor né, exercendo as funções de vocês, que vocês deixem seus comentários, que se vocês estiverem gostando do conteúdo, gostando das nossas apresentações, das nossas conversas, que vocês compartilhem e que nós estamos aqui à disposição de vocês para somar com conhecimento e trocar conhecimento com vocês, tá? Até amanhã às 20 horas com a Milena. Eu vou ficar calada, eu só vou apresentar, né, Mi? E beijão, com Deus, pessoal!